Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos, eu sou Bruno Mazzoni. O vídeo de hoje vai trazer uma atualização dela, da Magalu, prestação de contas semanal para vocês. Todos os domingos, na hora do almoço, eu venho compartilhando com vocês análises da Magalu com atualização de preço. Na semana que vem teremos atualização de resultado, então teremos fundamentos no vídeo da semana que vem. Quais serão as pautas desse vídeo aqui nessa semana específica? Eu gravo para vocês no dia 11 do 11, esse vídeo deve ir ao ar dia 12, pessoal. O que a gente vai comentar? A gente vai comentar bastante aqui sobre... Comentar bastante não, né? Só frisar, né? O prejuízo da Casas Bahia, né? Da BIA3. Vamos falar sobre Price Action e Rally Natalino para BIA3 rapidamente. E aí mergulhamos para um gráfico macro da Magalu, que vai ter Magalu, curva de juros e Selic. Tá? Depois um macro mais existencial, vamos dizer assim, do Brasil, que é a nossa Selic versus o IPCA de 12 meses pós-plano real. Rápido comentário macro para tentar encher um pouquinho mais de conteúdo do vídeo, para finalizar com o principal, que é a análise técnica da Magalu. Prestação de contas em relação à semana passada, um novo desconto apareceu aí para você pré-rally natalino e os alvos continuam sendo os mesmos para o tal e se vier de fato um rally forte natalino. Não só esse rally forte de novembro, mas quem sabe dezembro e janeiro, que caracteriza, né, o Rally Natalino. O fim do Rally Natalino é fim de janeiro, certo, pessoal? Um pouquinho depois do Natal. Sem mais delongas, disclaimer na telinha, considere todos se inscreverem no canal, gosta da Magalu, já manda um dedo no like, gosta da BIA, gosta do Mercado Livre, gosta de ações fora do mundo também, de dividendos, pessoal. Aqui, apesar de ser clube dos dividendos, eu também comento sobre essas companhias. Então deixa um comentário sobre uma próxima companhia para eu analisar. Pessoal, Casas Bahia, prejuízo saltou 311%, governança não é legal, mudança de estratégia pelo menos umas 2 vezes nos últimos 1 a 2 anos. Então assim, aqui a tese de investimentos está super difícil. Créditos para o Felipe Moreira, créditos para a Infomoney. Por que super difícil, pessoal? Porque o mercado está se consolidando na surdina. Já tem quebra da Americanas e ainda com a possibilidade de reerguer, sem dúvida nenhuma, mas há já um problema fiscal ali. E na Casas Bahia a mesma coisa. Por hora, quem está conseguindo segurar as pontas aqui, que tem capital aberto, é a Magalu, e quem está voando é Mercado Livre. Tá? Esse mercado acaba sendo sazonal. Por quê? Porque não tem nenhuma grande barreira de entrada e nenhuma grande patente tecnológica. Então todo esse surf do Mercado Livre pode ser plagiado por uma Amazon, pode ser plagiado por uma Magalu, pode ser plagiado por uma BIA também, quem sabe uma Lojas Americanas, daqui a 2, 3 anos. Tá? Então não há grande inovação tecnológica, patenteada, proteção, barreira de entrada para quem está sofrendo nesse momento. Tá? O que preocupa na Casas Bahia é realmente a sua solvência. É quanto mais o mercado vai aceitar fazer follow-ons, vai aceitar capitalizar essa companhia, que de fato, ao olhar o balanço, pessoal, vai precisar se capitalizar de novo. Então é quase que batata. Uma companhia não vai conseguir aí se financiar por debentures pagando IPCA mais 6. Por exemplo, vai ser difícil. Vai ter que precisar vir para follow-on e o follow-on vai colocar preços mais baixos, aquela coisa toda. Tá? Então a gente vai ficar de olho aí em como a Casas Bahia vai se capitalizar. Acho que menos preço nesse momento e mais como irá se capitalizar, porque ela precisa. Tá? É mais como e quando, né? Acho que é uma questão de quando aí um próximo follow-on. Tá? Ela que tem para o Rally Natalino, se tudo subir, ela também sobe. Aí eu tenho aqui os 75 centavos, o 80 é o follow-on recente, 89 centavos e R$1,06 para BIA, né, que está no ostracismo, pessoal, bem abaixo de R$1. Acho que aqui não tem muito o que se comentar. Você vai ter que, de fato, ter ela para longo prazo, na expectativa ou de incorporação por outra empresa, como a Magalu, como a Mercado Livre, ou na expectativa de um turnaround. E turnaround nesse setor, com margens bem curtinhas e a gente ainda trabalhando com juros muito forte, tá, muito alto, é longo prazo. É 2026 para frente no mínimo, tá? Longo prazo entre aspas, tá bom? Pessoal, aí eu passo para o principal ponto do vídeo de hoje, né? Que é falar sobre ciclo monetário, sobre expectativa do Copom versus expectativa da Faria Lima. Então, que gráfico é esse, pessoal? Nós temos aí em negrito, tá? Em degradê, preto, grafite, se você preferir, tá bom? Fazendo obra em apartamento, então agora manjando de cores, né? Mas enfim, no negrito aqui, no grafite, temos curva de juros, datada para 2026. Tá? Então hoje ela é curta, mas à esquerda do gráfico, como nós voltamos aqui a 2014, ela era a curva longa. Em 2016 ela era a curva de 10 anos. Tá? Então DI 26 aqui, estamos em grafite.
Em vermelho é o ciclo do Copom, tá? Então nós temos o ciclo do Copom em 2014 até 2023. E em candles, a Magalu. Bacana, pessoal? Qual a diferença entre o último ciclo de suavidade aqui, né, de afrouxamento monetário, para o ciclo atual de afrouxamento monetário? Vamos então ter atenção na linha vermelha. Quando ela começa a ceder, é porque o Copom começou a cortar juros. Aconteceu isso lá em agosto/setembro de 2016 e voltou a acontecer em agosto de 2023. Bacana? Então, outubro de 2016, agosto de 2023, os últimos inícios de ciclo de suave, né? de não aperto monetário, de flexibilização monetária. Tá? Qual a diferença, então, para esse ciclo, 2016, do atual? Bacana? A diferença, pessoal, está no grafite, está na curva de juros. Ou seja, o Banco Central fez uma coisa aqui e o mercado já estava esperando essa atitude há um bom tempo, aliás, há um tempo atrás. Tá? Então, a gente olha a curva de juros aqui, ó, começou a ceder bem no finalzinho de 2015, tá? E percorreu o momento de queda até 2020. Então, o mercado antecipou o fim do aperto monetário na época do Meirelles, se não me engano. Legal? Então, curva de juros fechando, Selic estável. Quando a Selic fechou, a curva de juros continuou fechando. Tá? Então, aqui nós temos a bonança, renda variável. A gente tem muito fluxo para a bolsa. No momento atual, nós tivemos o quê? O ciclo monetário estabilizando e a curva de juros o oposto. A curva de juros continuou a abrir. Tá? Aí sim, 1 a 2 meses, no caso aqui do Brasil foi ali em abril para frente, arcabouço fiscal, reforma tributária, nós começamos a ter a curva de juros fechando e a Selic ainda estável. Porém, pessoal, e um grande porém, quando nós começamos a cortar a Selic, tá? A nossa curva de juros abriu. Aqui não por causa do Brasil, aqui por causa do gringo, da curva de juros americana. Trouxe isso em vídeos recentes para vocês. Então foi frustrante para o trade corte de juros, alta da bolsa em um primeiro momento. Porque no segundo momento, vocês já estão vendo, a curva de juros voltou a fechar e a Selic continua caindo. Então, ponto positivo aqui para quem gosta de análises macro, por isso que na Black Friday aqui eu vou fazer um cupom especial para vocês aqui do Macro Trader, quem quiser financiar o canal, patrocinar o canal, é o único treinamento que eu tenho, onde fica muito em cima desse papo aqui, um papo para iniciante, um papo para quem gosta de macroeconomia, mas também adicionar ali as suas teses de investimentos via fundamentos e também via gráfico, a tese macro. Então aqui, pessoal, a gente consegue por essa foto identificar o porquê que a bolsa não foi tão bem com o início do corte de juros atual. Não tem a ver com político A, político B, cenário A, cenário B. Tudo muito caótico aí. Quem senta lá em Brasília, o que acontece no mundo, geopoliticamente principalmente, né? E na economia também, não é uma ciência exata. Mas aqui o comportamento a gente tende a ter uma base muito boa quando a gente estuda história, tá? Ou um histórico até recente aí dos últimos 10 anos aqui do Brasil. Então, curva de juros necessariamente precisa ao menos estar estável para que o ciclo monetário de corte de juros faça de fato a bolsa se valorizar. E não só o Magalu, mas como boa parte do Ibovespa cedeu por 3 meses, porque os juros abriu de julho até outubro. Tá? E agora nós estamos vendo curva de juros americana arrefecer e a gente aqui a reboque, o rabo do cachorro também. E esse leve arrefecimento aqui já fez a Magalu, por exemplo, subir mais de 20% no dia, o Ibovespa voltar para os 120 mil pontos. Então a gente tem que ter uma certa afinidade com esse tipo de gráfico, aqui um asterisco, caso você goste de comprar mais ou menos a determinado cenário técnico, a determinado cenário macro, esse tipo de análise vai ajudar aí muito a você ser pragmático, tá certo? Conforme aí o mercado está respondendo a variáveis, você vai lá então e aporta mais ou menos em renda fixa variável, Magalu, Bovespa, Bova, etc. Certo, pessoal? Então, natural, curva fechando, Magalu voltando a subir. Quando nós olhamos aqui para um outro papo macro, esse é rapidinho, saiu o IPCA na sexta-feira, ontem dia 10, e aqui eu tenho o IPCA em preto, acumulado 12 meses, e a Selic, o Copom, em azul.
tá? Mesmo gráfico ali que também estava plotado no vídeo da Magalu, no gráfico da Magalu. E a gente pode perceber que o último grande momento que nós tivemos um juro real forte, ou seja, a diferença entre linha azul e linha preta, foi ali em 2007. Tá? Nós tivemos um juro real gigantesco naquele período e nós estamos novamente com um juro real ainda gigantesco. Tá? A Selic está em 12,25, não 12,75, tá? Então nós ainda estamos, e a inflação está em 4,80 mesmo. Então nós ainda estamos vivendo com um grande juro real, que pós-plano real, pessoal, não tem sido muito comum. Poucas oportunidades nós tivemos aí de juro real forte. Poucas oportunidades. Então é natural que o ciclo de aperto monetário tenha chegado ao fim. A inflação tende a chegar num teto, como a gente já projetou aqui, basicamente estudando pós-plano real, né? A inflação Nutella. O verdinho aqui, a inflação não consegue ficar por muito tempo, baixa na atividade econômica e aí acaba cedendo. E o vermelho também, a gente infelizmente não consegue deixar uma inflação ali nos 2%. A gente tem um piso de 3% na nossa inflação. Isso de 2000 para cá. Então a gente, nesse momento, vive aí uma expectativa de corte de taxa de juros estrutural, independente de quem esteja ou estivesse no Banco Central, político A, X ou Y, pessoal. Pragmático é analisar a história aqui pós-plano real, que é a nossa conjuntura macroeconômica, tá? De 1999, 98 para cá, 97 para cá, e identificar que, olha, a Selic está estruturalmente cedendo, tá? A inflação está estruturalmente consolidada, então a gente tem uma inflação estrutural, tá? De piso 3 e teto 5,5 a 6, não consegue ficar muito acima disso. Quando dá um spike acima dos 6 ou acima dos 7, mais ou menos, tivemos topo aqui em 8,95, tá? Esse 2021 chegamos a 11 e pouquinho, mas rapidamente a gente desce aqui de elevador, tá? Desceu de elevador também em 2017. Então, estruturalmente, quando a gente pensa de maneira pragmática, olhando para gráfico e não para pessoas, para coração e etc., a gente tem aqui para 2024 a inflação estabilizando, tá? E a Selic com um chão ali para ceder até os seus 10,25, 9,75. Quem for mais otimista vai olhar para 2026, 2027, ainda vê corte, dependendo do cenário macro global. E eu tenho lá a Selic algo em torno de 7 alto a 8 alto como sendo a neutra para o Brasil, com essa inflação aí de 4,5 como média, 3 como piso. A gente tende a ter 4% de juro real, então, né, se a inflação na média for 5 mais 4, dá 9%. 9% de taxa de juros me parece a tal taxa neutra brasileira. Se a inflação melhorar um pouquinho, estruturalmente ir lá para os seus 4,5%, para os seus 3,5%, a gente soma com mais 4, vai para 7,5%, ali mais ou menos, um juros neutro. Então a gente vai desenhar melhor nos próximos anos, pós aí toda a turbina fiscal da pandemia. Bom, feito isso, pessoal, gráfico, que é o que interessa para a maior parte de vocês. Qual foi o suporte deixado essa semana? Gráfico semanal. Então agora eu vou dar muito foco para o gráfico semanal, porque a gente está arrumando aí para o tal rally natalino semana a semana. Esses são os pontos que estão na tela para vocês, pessoal. Nada mais, nada menos. Então ganhamos o 1,56. Tá? Nós ganhamos o 1,56. Se vocês quiserem mais um pontinho aqui, ele existe. Tá? Ele só não é forte, eu não colocaria ele como um super ponto, que seria 1,64. Tá? Então, o 1,56 eu tenho mais confiança, que já é um bom suporte, tá? Entre 1,56. Gosto da abertura desse último candle vendedor, também me interessa bastante, um pouquinho abaixo do 1,56. A gente vai estar falando de 1,53. Tá? Então, para mim, estão os grandes pontos deixados de suporte para a semana. 1,64 fraco, 1,56 forte, 1,53 forte. Seria ideal não termos o avanço dos vendedores abaixo do 1,53, 1,56. Tá? Alvo, pessoal, único, exclusivo para mim, 2,23. Tá? Um grande alvo. Se você quiser ser mais mão de alface, 2,13, 2,53. Esse é o tal rally natalino para Magalu, que... O último grande candle com comprador com volume, pessoal, foi aqui no início entre dezembro e janeiro. Nós tivemos um grande volume aqui, tá? E nós marcamos um fundo. Legal? Novamente, temos um grande volume. Tá? Um volume que salta aqui um pouquinho os olhos e um bom candle comprador. Tá? Então eu vou manter essa zona azul, agora a nova zona azul, e o vermelhinho como primeira parada.
as coisas viraram estruturalmente para ano que vem, pós-rush natalino, ou seja, pós-março, aí a gente vai falar, vou voltar a falar aos 4,88, mas principalmente aos 5,76. Para o curtíssimo prazo, pessoal, é muito difícil aqui já essa área dos 2,23, 2,3, 2,53. Vai ser muito legal se chegarmos lá, e aí o cenário é que a gente lateralize. Temos melhores compras embaixo, melhores vendas em cima, mesma coisa que foi aqui, ó. Tá? A gente vai lateralizar, só que um degrau abaixo. Entre 2,53 teto, 1,28, 1,18 piso, atual é 1,41, 1,39. Né? 1,41 e 1,39. Certo, pessoal? É isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.